Amados irmãos, eu gostaria de ler aquela passagem que eu já falei aqui hoje para vocês, lá em Lucas, capítulo 2, versículos 34 e 35. Nós vamos falar aqui hoje, mais uma vez, sobre a demolição de fortalezas. A demolição de fortaleza só começa com o nosso arrependimento. A gente escuta a palavra, ouve a verdade, se conscientiza do poder dessa verdade, do direcionamento real dessa palavra. E quando a gente vê que a nossa vida não está condizente com aquilo que a palavra nos ensina, a gente começa a pensar, a fazer uma autoanálise, né? E começa a ter aquele encontro, aquela intimidade com Deus através desta palavra, que é a maior orientadora da nossa vida, e ela tem um poder, né, de nos conscientizar, se nós dermos liberdade. Tudo que vem de bom para o bem da nossa vida, a primeira coisa nós temos que querer. A nossa alma precisa entender que nós precisamos daquela transformação, daquela mudança. Aí, a partir desse ponto de partida, desse reconhecimento, desse arrependimento, é onde vem que começa a ser trabalhado o processo primordial de tudo, o primeiro processo, que é a salvação, que vai trazendo a transformação. Glória a Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 2, versículos 34 e 35. Diz assim a palavra de Deus: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditado, ou contestado, ou refutado. E uma espada traspassará também na tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. É daí onde vem a cura interior. Amém, queridos? Amado Espírito Santo, que nós possamos aqui entender qual é a tua proposta em querer que nós venhamos dar esta palavra e recebermos, porque esta palavra é para todos nós que estamos aqui, até para mim mesma. Estou sendo instrumento do teu Espírito, Senhor amado, para trazer essa palavra. Nos ajuda a entender, a compreender, nos ajuda a ter força para viver esses ensinamentos que são tão importantes para a construção do nosso novo ser, da nossa nova vida. Que tudo seja de acordo com a tua vontade e que possamos te dar a liberdade para operar em nós. Amém, queridos? Podemos sentar em nome de Jesus. A demolição de fortalezas começa com o arrependimento. Da outra vez, na primeira parte, eu falei sobre a salvação, que é um estágio, é o primeiro estágio do plano de Deus para a nossa vida, né? Que é a transformação do nosso ser, do nosso eu como homem, como humanidade, como gente, como pessoa. A transformação de quê? Do caráter. E quando o nosso caráter é transformado, a gente passa a assumir paulatinamente o caráter de Cristo. E com essa nova transformação também vem o poder. Quando Jesus disse: vocês farão mais do que eu. Isso é quando a gente já está ali naquela proporção, naquela leveza do Espírito e conseguindo de forma disciplinar, conseguindo vencer todos os obstáculos que o mundo e que a vida traz para tentar nos impedir a ter um verdadeiro encontro real com o Senhor. Ou então receber o direcionamento que o Senhor tem para cada um de nós, para que a gente venha percorrer
correr, né, nessa vida, fazer o que a gente tem que cumprir nessa vida. A primeira coisa que o inimigo faz é tentar impedir através dos pensamentos, é fazer você não acreditar, é tentar roubar a fé, é tentar tirar você do projeto que Deus tem, é tentar colocar uma enfermidade, uma dificuldade, um problema, nunca dá certo ir no horário certo, nunca dá certo no dia de ir no culto de libertação, uma palavra de cura, uma palavra que conscientiza, uma palavra que tem poder de transformar, porque esta palavra ela foi realizada pelo próprio Espírito Santo de Deus, entregue ao homem que deu a liberdade, ao Senhor, para que ela fosse escrita, para deixar para a nossa vida como o exemplo que nós devemos seguir. Portanto, ela é a verdade que liberta. Você pode repetir comigo? A verdade que liberta. A verdade que liberta. E eu vou ser liberto. Porque nós vamos procurar, sim, vivenciar da melhor forma possível essa verdade, para que nós venhamos obter sucesso na carreira que está proposta a cada um de nós como cristãos. Amém, queridos? O arrependimento, ele precede a libertação. O que é isso? Para nós sermos libertos daquilo que nós precisamos nos livrar, nós precisamos primeiro entender que estamos errados em determinada área. E se nós estamos errados, ou se nós estamos em pecado, ou se nós estamos fazendo alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus, nós temos que nos conscientizar disso e nos arrepender com sinceridade. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que é a presença de Jesus na nossa vida, nessa dispensação que nós estamos vivendo agora, diga para o seu irmão, dispensação do Espírito Santo. A dispensação de Deus foi o primeiro momento. A dispensação do nosso Senhor Jesus Cristo foi vir à terra e morrer por nossos pecados, como plano de salvação e redenção. Glória a Deus. E essa dispensação atual que nós estamos vivendo é a dispensação do Espírito Santo, que está ajudando, que está cooperando com a igreja para que ela consiga alcançar o objetivo, ou seja, a carreira que está proposta pelo Senhor Jesus para que nós venhamos percorrer. Diga aí para o seu irmão, seja um atleta, seja disciplinado. Nessa disciplina a gente vai chegar lá. Receba este alimento, receba esta fortaleza, receba o poder desta palavra, receba esta água que desce agora e vai até os seus artérios. Alguns artérios, em outros joelhos, em outros cintura, em outros vai até os lombos. O Espírito Santo diz, a proposta que eu tenho para você não é andar simplesmente pelas águas, mas é nadar nas profundezas da água, no oceano do Espírito. É entender o que eu quero realizar na tua vida e na vida daqueles que eu confiei em fazer parte da tua vida. A libertação, ela só pode trazer cura verdadeira da alma. Ela só pode trazer cura nas áreas da nossa vida. Todos nós temos uma área, um segmento da nossa vida que precisa de libertação. Todos nós temos uma fragilidade. Todos nós temos uma determinada área da nossa vida que é a nossa fraqueza. Alguns homens são mulheres, outros é a parte financeira, outros é a vaidade pessoal, outros é o ego, outros é não conseguir encarar a verdade consigo mesmo, ou seja, não conseguem falar a verdade nem a si mesmo, porque não tem ainda a capacidade de entender em que área da sua vida precisa ser mudado. Por quê? Porque não quer ser mudado, não quer ter o trabalho de ser mudado, não quer buscar ter a força e orientação necessária para que possa ser lapidado da forma correta em todos os aspectos, para que você venha verdadeiramente passar a andar, a trilhar esse caminho com vitória. Na hora que a gente consegue a salvação, a transformação de vida, a restauração, a renovação de pensamentos, na hora que a gente consegue ter uma fortaleza, mas uma fortaleza que nos traz uma proteção, o capacete da salvação contra as setas, os dardos inflamados do inimigo contra a nossa vida, porque a única coisa que ele sabe fazer é lançar seta para você caminhar um caminho para o caminho do erro, para o caminho do mal, da mágoa, da tristeza, o caminho do medo do
no dia de amanhã. Pessoas que ficam vivendo a vida com fragilidades por conta de um passado ou por conta de um presente. E o Espírito Santo tem uma proposta para você e para mim. Eu não disse que te fazer nova criatura? A pergunta é, você quer ser uma nova criatura? Você quer ter um novo direcionamento? Aí vem um aspecto do ministério de Jesus Cristo, é o pensamento de muitos corações que serão revelados. Às vezes nós mostramos ser uma coisa, às vezes nós, quantas pessoas aí a gente não sabe que adquire, que absorve um tipo de personalidade ou um personagem, um caráter diferente para mostrar e transparecer para outras pessoas que é uma determinada pessoa e que a realidade da vida dessa pessoa não é isso, é outra. Quantas pessoas lá fora, no meio da sociedade, é de uma forma e dentro de casa tem um comportamento totalmente diferente. Então são pessoas doentes, são pessoas que se permitiram ficarem feridas na alma com os problemas, as decepções do passado. Mas a proposta de Jesus é transformarmos em nova criatura. Jesus está dizendo, você que tem certeza da salvação, quem tem certeza da salvação aí dá uma glória a Deus. Mas dá uma glória a Deus bem alta aí com toda a convicção. Glória a Deus! Então olha para o seu irmão, diga, seja feliz. Se você tem certeza dessa salvação, seja feliz. Seja feliz ao ponto de transbordar esta felicidade para outras pessoas que precisam que ela seja, vê-la ser refletida em você, para que ela seja contagiante o suficiente, para que aquela outra pessoa também queira ser feliz como você é. Diga para o Senhor, seja feliz, porque você tem Jesus. Olha, eu estou sentindo tão presente. Tem uma cascata de água aqui lavando, banhando esta igreja linda, maravilhosa, que quer receber e vai levar. Vamos levar sim. Aqui não vão ser palavras anunciadas de forma aleatória e à toa. O dono desta palavra tem nome e sobrenome. O nome dele é Jesus, o Cristo, o Jesus de Nazaré, o Messias, que deu a vida por nós. Hoje o seu Espírito está aqui habitando em nós, que é o primeiro dom que nós recebemos, para que nós venhamos ser auxiliados pelo Espírito de Deus e o nosso Espírito receba a cura, a libertação, a conscientização, o renovo, o poder, a autoridade que muitas vezes nós precisamos usar até mesmo a favor de nós mesmos. Porque conhecemos a palavra, e se nós estamos passando por depressão, por opressão, por tristeza, por dificuldade, por dúvidas, setas de medo, a fé querendo desvanecer, isso é obra do inimigo. Ele não conhece o teu pensamento, mas ele conhece o teu andar. Ele observa a tua forma de agir, de falar, tudo isso ele vai observando. E ele age em cima disso. Então, diga para o seu irmão, não dê custo ao inimigo. Seja sábio. Seja sábio. Tem determinadas coisas que até para orar, a gente tem que orar só em pensamento. Eita Deus. Recebe a igreja. Até para orar tem que ser só em pensamento. Se você naquela hora, com seu reflexo, que você tem o Espírito de Deus, você está de joelho dobrado na calada da noite, se você já está habituado a fazer isso, e se você aprendeu a viver a palavra de Deus, mas não de acordo com o que você acha que está fazendo certo. Vamos falar sobre isso aqui. Mas de acordo com aquilo que a palavra ensina na íntegra, de forma clara e objetiva, sem subterfúgio, sem as nossas manobras pessoais, de estar querendo usar determinados versículos, determinadas passagens bíblicas, para tentar maquiar aquilo que temos em nós que precisa ser transformado. Diga para o seu irmão, aceite a libertação. Diga para mim também. Aceite a transformação, aceite o poder da palavra de Deus, aceite uma nova vida, aceite essa direção que o Senhor quer te entregar, leve com você a autoridade do Espírito de Deus, impõe as mãos no seu marido dormindo, declare
declare que Ele é de Deus. Impõe as mãos nos seus filhos dormindo. Declare que eles são de Deus. Peça o Espírito de Deus para proteger a alma e o espírito deles. Enquanto eles estiverem dormindo, seja uma atalaia com poder, sabedoria e autoridade do Espírito. Se você realmente andar com Jesus, muitas áreas de processos dos seus pensamentos serão expostas. Haverá graça? Sim. Haverá o poder de Deus. Para o quê? Para o capacitar a se arrepender. Porque o Senhor é educado. Ele não é invasivo como inimigo das nossas almas. Ele pede licença. Ele só entra na tua vida se você autorizar. Se você permitir. Amém, queridos? Então ele vem para o quê? Para o capacitar a se arrepender e a crer em Deus para receber a sua virtude em sua vida. Você verá, sim, quando você começar a dar essa liberdade ao Espírito Santo, você verá a queda das fortalezas. Aquelas fortalezas que são criadas desde a infância. Aquelas desculpas que nós vivenciamos mentindo para nós mesmos. Às vezes nós temos uma capacidade tão grande de mentir que a nossa mentira até convence a nós mesmos. Principalmente quando é relacionada a nós mesmos. Porque é mais fácil encontrar o defeito do outro. É a mesma coisa que você vê o defeito dos filhos dos outros, do que você vê dos seus próprios, que muitas vezes são piores do que os filhos dos outros. Dá para entender? Assim somos nós conosco mesmo. Muitas vezes nós apontamos, acusamos o erro daquela pessoa, mas muitas vezes naquele momento nós estamos fazendo pior do que eles. Então isso é terrível, porque vem contrapartida contra nós, o julgamento e a acusação contra outra pessoa. Se a gente fizer a mesma coisa que ele fez, nós vamos receber a mesma coisa que a gente desejou para aquela pessoa. Gente, diga para o seu irmão, tenha cuidado. Seja crente. Seja crente. Vivencie a vida de crente, porque senão você vai dar uma abertura tão grande para o inimigo, e você, um crente com a vida oscilante, ele não chega a lugar nenhum. É a mesma coisa do povo que saiu de Israel, que 11 dias era para estar na terra prometida, se eles tivessem confiado no Senhor. Mas passaram 40 anos pagando o preço, peregrinando pelo deserto, e mesmo assim só chegaram 2 daquela geração. Morreram. Porque é cansativo. Porque tem que enfrentar o deserto. Porque tem que enfrentar cobras, tem que enfrentar serpentes, víboras, lacraios, que cada um tem um significado espiritual muito forte. A caminhada da nossa vida, nós estamos peregrinando um deserto de vida, a qual nós precisamos entender, para que a gente aprenda também, em meio a esse deserto, a voar nas asas do Espírito e ser maior do que qualquer tipo de lance do inimigo contra a nossa vida, de seta do inimigo contra a nossa vida, para tentar nos parar, ou então tentar fazer que nossos passos diminuam mais, se torna uma caminhada mais pesarosa. E o crente que tem uma caminhada pesarosa, o crente que murmura, o crente que é cheio de problema e dificuldade, o crente que passa necessidade, ele está sendo negligente com a sua transformação de vida. Porque quem se permite ser liberto vai receber vitória. Diga aí para o Senhor, é vitória. É vitória. E ela é doce como mel. É vitória. Porque você vai vencer. Você vai dizer para o inimigo, olha, estou aqui, eu cheguei, eu vou receber agora a minha coroa, a coroa da vida. É para isso que eu estou aqui. É para isso que você está aqui. É para isso que o Espírito Santo está entregando esta palavra, para dizer que nós vamos vencer. E quem crê, dê glória a Deus, se desejar. Aleluia, Jesus. Queridos, tem uma passagem lá em Salmo 139, ele tem 24 versículos, mas vou ler só alguns, os mais que eu achei mais interessantes. Salmo 139 começa logo no primeiro versículo dizendo assim, 139, Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe
entendes o meu pensamento. Diga para o seu irmão, o Senhor te entende. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo tu conheces. Por que ele está fazendo isso? Porque ele sonda os pensamentos. Senhor, eu sei que tu me sondas. Olha, isso é uma voz legal. Olha o exercício. Me treina aí o exercício. Eu quero louvar com vocês. No versículo 13 diz assim: aí vem, igreja, essa palavra é polêmica. Aqui é o que vem entre refutação contra o aborto. Você quer uma palavra contra o aborto? A legalidade do aborto? Está aqui uma. Um tema mais forte, mais poderoso do que essa. Diz, pastor Tiago. Não matarás. Pronto. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me. O que é se entreteceste-me? Eu tenho uma poesia. Qual é o versículo? Versículo 13. Do Salmo 139. Eu tenho uma poesia que fala sobre o novo bordado. Sabe? Essa passagem aqui, igreja, poeticamente falando, ela está falando sobre a vida de uma pessoa como se fosse na tonalidade, cores de linhas de um bordado, de um cacho de flores, vamos dizer assim, folhas verdes, rosas vermelhas. Olha aqui, ó. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me. O que é entreteceste? Bom, no ventre da minha mãe, ou seja, tu fizeste os meus ossos brancos, minhas veias azuis, meu sangue vermelho. Tu deu cor, tu me deu vida. Tu sabe tudo que eu tenho: nervos, ossos, sangue, veia, meus órgãos, tudo tu sabe. Desde o ventre da minha mãe, tu já sabias quem eu seria, porque foi tu quem me formaste. Glória a Deus. Receba esta palavra. Leva esta palavra. Diga para mim também, pelo amor de Deus. Estou recebendo esta palavra, porque esta palavra tem poder. Ela cura a alma, ela conscientiza. Eu te louvarei, porque de um modo, Senhor, terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma agora sabe e conhece muito bem as tuas obras. Os meus ossos, olha aí de novo, os meus ossos não te foram encobertos. No versículo 13 não fala dos ossos, mas no 15 fala. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me criou de forma poderosa e perfeita, como tu criou tudo sobre a face da terra. Toda a matéria orgânica que tem na terra, nós temos no corpo. Glória a Deus, aleluia. Tu diz aí para o teu irmão, tu és uma árvore. Tu estás ligado na árvore da vida. Árvore da revelação. E essa está bem fresquinha. Árvore da vida. Você faz parte das raízes profundas desta árvore da vida que está viva até hoje, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está ligado na videira, dê glória a Deus. Quem é ramo desta árvore, dê glória a Deus. E leve com você o poder desta palavra, o poder da revelação, porque esta palavra aqui é revelação. Existe uma especulação muito grande sobre esse assunto, sobre esse Salmo 139. Ele tem sido aplicado de muitas maneiras erradas. O que veremos aqui é um estudo sobre a cura do nosso interior. Mas a única coisa que cura totalmente nossa vida não é um psicólogo, não é um médico, não. É a palavra de Deus. Quando falamos sobre cura interior, nós estamos falando da cura da nossa alma. Quando nos convertemos, o nosso espírito é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. E você sabe o que é que isso quer dizer? Esse é o maior milagre de Deus na nossa vida. Você quer esse milagre? Muita gente busca tantos milagres. Portas abertas, cura do corpo.
Mas o Espírito Santo está fazendo uma proposta que busque a cura da alma e a sua libertação e esteja ligado em mim como videira que eu sou e tu és o ramo, e todas as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. E não acrescenta mais. Quando tu estiver nesta proporção e nesta comunhão comigo, não só tu, mas tu e a tua casa me servirá. Glória a Deus. Porque eu começo por ti e termino por aqueles que tu ama. Quando tu faz a minha obra, quando tu fazes com alegria aquilo que está como incumbência para a tua vida, como desígnio, como missão para a tua vida, está livre sim. Quando nos convertemos, o nosso espírito é vivificado. Esse é o maior milagre. E estaremos livres. Para quê? Para termos a verdadeira comunhão com Deus. Não é uma comunhão oscilante, não é uma coisa passional que hoje eu estou bem, eu estou com Deus, hoje eu estou na prova e eu estou dizendo que Deus não existe. E por que é que Deus faz isso comigo? Deus é fiel. Você só passa o que precisa passar para o crescimento da sua vida e para a libertação da sua alma e dos seus pensamentos, para que o inimigo não tenha mais poder, com seus dardos inflamados, ultrapassar o capacete da salvação e o seu entregou sem a mim, como soldados de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós não somos o que gostaríamos de ser. Não. Durante esse estudo descobriremos várias verdades em nossa vida que precisam ser encaradas, mas não só encaradas, mas também enfrentadas. Por quê? Porque se aqui foi o Espírito Santo que revelou o homem, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o quê? É a verdade. Amém? Diga aí, o Espírito Santo é a verdade. E se você lê a verdade, se você absorve essa verdade como um alimento precioso para a tua alma, ela vai ter o poder de libertar. Diga aí para o Senhor, receba a libertação. Eu também recebo. O Espírito Santo é a verdade. Ele nos revela quem realmente nós somos. Eu me lembrei de uma passagem que tem. É um livro do padre Fábio de Mello, que eu tenho uma grande admiração por este padre, muito inteligente. E ele consegue levar a sua palavra de uma forma muito gloriosa. Eu oro por este padre. Se eu não me engano, o título dele, Quem Me Roubou de Mim, que fala sobre a subjetividade, daquilo que você vê as coisas como olhar, daquilo que você acredita, daquilo que está no seu interior. E muitas vezes o que está dentro de nós não está sendo formado, não está formado de forma correta. Veio através da hereditariedade, através de uma ideia de um pai, ou de um professor, de um mestre. E não quer dizer que isso, nossos pais, os nossos mestres estão certos. Por isso que aquela palavra de Deus que fala sobre as sementes, que quando ela é plantada na terra arada, na terra fértil, no coração que está aberto para transformações e mudanças, fala daquela semente que ela é lançada na terra, mas que as pedras impedem que as raízes dela se aprofundem. Muitas vezes a nossa subjetividade, de tradições do passado, elas se transformam nessas pedras que impedem a nossa transformação de vida, porque nós não deixamos a verdade, a videira, fazer com que as suas raízes se aprofundem mais no nosso ser. Nós temos que estar abertos para ouvir e receber. Da liberdade do Espírito Santo, para que o nosso espírito sinta a confirmação através do Espírito da verdade, que é a palavra de Deus, e nós possamos sair daqui curados. Você pode repetir comigo? Curados. Curados. Nós somos curados. Você pode repetir? Curados. Curados. Para curar. Curar. Uma salva de palmas. Tudo que Deus revelar durante esse período que você está buscando aqui agora, Ele vai revelar as falhas de caráter. Eu ainda tenho minhas falhas, ainda estou no processo. A vida é um caminhar. Ela só vai acabar e terminar quando a gente partir para Jesus. Até lá, tenha paciência. Não me julgue apressadamente, nem eu posso lhe julgar apressadamente. Porque tem um caminhar a ser caminhado, e temos um Deus a ser seguido,
e temos a vontade sim de acertar, e um dia nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Apenas amemos e oremos uns pelos outros, amém? Amém. Tudo que Deus revelar nas falhas de caráter, pessoas que você magoou, pecados encobertos que ainda não foram confessados, tudo isso, se possível, anote, mesmo que depois você queime, mas anote, ore, chore, converse e declare ao Senhor, diante do Senhor, aquilo que pôde prejudicar num determinado momento da tua vida, que até hoje pode estar sendo um impedimento. Seja sincero com você mesmo. Também tem um livro que fala assim: fale a verdade consigo mesmo, porque isso é o que é mais difícil de ser feito. Conheça a verdade e a verdade te... A verdade te... libertará. Eu quero mais alto. A verdade te... libertará. João 8,32. A cura está na palavra de Deus. Devemos sim ter fé e não subestimar o poder de Deus. Diga para o seu irmão, ele pode mudar tudo. Basta você querer. 3 fontes de fortaleza existem. Se você deseja identificar as fortalezas que possivelmente exista, ainda possam estar escondidas em você, eu acredito que tem algumas pessoas que ainda têm essas fortalezas, que atrapalham o nosso caminhar, a nossa desenvoltura espiritual. Você precisa somente examinar as atitudes em seu coração. Toda área em seu pensamento que resplandece com esperança em Deus é uma área que está sendo liberada para Cristo. Diga para o seu irmão, seja liberado para Cristo. Basta você querer. Determinada área da tua vida que está sendo liberada, você se sente bem, você tem prazer, você tem júbilo, você tem alegria nela. Mas qualquer sistema de pensamento que não tem esperança, olha o que eu falei ainda agora, que está em desespero, essa fortaleza deve ser destruída em você. Se você tem uma vida oscilante, hoje você está bem, falando da fé, falando de Deus com alegria, mas amanhã você está duvidando deste Deus, ainda tem uma fortaleza dentro de você. E essa é a fortaleza pior e mais perigosa que existe. Porque nós estamos falando aqui de 2 fortalezas. A fortaleza que você cria em você através do arrependimento dos pecados. E o Espírito Santo habita em você e ajuda o teu espírito a se fortalecer, para que a tua carne esteja em obediência à vontade do teu espírito, é o Espírito de Deus. E existe a fortaleza que está escondida dentro do seu pensamento e do seu coração, que você não se permitiu ainda ou não quer reconhecer a existência dela, a qual está escondida ali. De vez em quando ela lança pensamentos que não condiz com a vida cristã. E é por isso que você vive uma eterna batalha. Portanto, o sistema de pensamento é muito importante que você esteja com a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus ocupa todas as áreas da nossa mente. E jamais o inimigo vai ter poder de entrar em qualquer área da nossa mente se você estiver cheio do poder da palavra de Deus. Amém? Amém. A primeira fonte de fortaleza é o mundo. De maneira, fique intercedendo aí por mim, por gentileza, por causa da minha voz, que já está querendo começar a falhar, mas está repreendido. Em nome de Jesus, porque a minha voz é consagrada ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. De maneira geral, as fortalezas começam pelo mundo. Os hábitos que a gente trouxe do mundo para dentro da igreja. A origem tem 3 fontes. A primeira é o próprio mundo no qual nós nascemos e vivemos. O fluxo constante de informações que nós aderimos à nossa vida, durante a nossa infância, as nossas experiências, que formaram o quê? As percepções que nós temos na nossa infância. E o amor é a maior fonte de fortaleza em nós. A quantidade de amor ou a falta de amor.
em nosso lar. O nosso ambiente cultural, os valores, as pressões que nós passamos, assim como o medo da rejeição. Aqueles que se sentiram rejeitados, muitas vezes nós nem fomos rejeitados, mas nós inventamos essa rejeição, porque nós nos expomos a ela, deixamos ela ficar agindo e atuando na nossa vida. Amém, queridos? Obrigado. Amém, queridos? Então essa rejeição, ela vem e volta, e o inimigo já descobriu pela sua forma de agir que você tem esta fragilidade, porque você se sentiu rejeitado no passado e traz essa rejeição até os dias de hoje. E na realidade, quando você cria esse bloqueio, tipo de pensamento, que é um pensamento do inimigo, que você vai começar a se amar, porque você tem o Espírito de Deus na sua vida, porque Jesus deu a vida por você, porque quem manda na sua vida é Deus, e você é a autoridade do Espírito Santo de Deus aqui na terra, que você é o embaixador de Cristo e muita coisa você é. Você começa a valer o quanto você pesa. Os seus pensamentos e a sua forma de agir faz o diferencial naquilo que você é, não só para você, mas para todos aqueles que estão ao teu redor observando a tua vida. Amém, queridos? Muitas vezes nos sentimos rejeitados, muitas vezes não aceitamos a nossa aparência física, muitas vezes achamos que não somos inteligentes o suficiente, muitas vezes competimos com outras pessoas que achamos que é melhor do que a gente, e de uma certa forma nós vamos prejudicar o crescimento do reino por conta dessas diferenças. Tudo se combina para formar nosso sentido e nossa identidade, a nossa visão e a nossa forma de viver. Quando nos permitimos ser libertos pelo poder da palavra, a gente passa a ter uma visão diferente. A visão daquele que é liberto é a visão que olha de forma diferente, com amor, com carinho, com perdão, com compreensão. Aí o teu mundo vai ser melhor. Diga para o seu irmão que o teu mundo seja melhor. O teu mundo só vai ser melhor se você for melhor, se você acreditar em você. A tua família vai ver a diferença que você é. Vai começar a ter você como exemplo e vai começar a querer a ser como você e não te apontar, e não te criticar, e não te acusar, mas vai querer ser igual a você. Então diga para o seu irmão, seja forte. Seja forte. Seja guerreiro, guerreira. Uma moça que fez as minhas unhas disse assim, olha, pastora, não foi fácil esse curso que eu fiz, mas o meu marido disse que eu não ia ter capacidade de aprender a fazer unhas de fibras de vidro. E só porque ele disse isso, eu resolvi aprender a fazer e aprendi e fui a melhor do curso. Dá glória a Deus aí. Seja determinado. Se ame, você vale o que você acha que você é. O seu peso vai pesar o quanto você pesa para você mesmo. Não é para ser melhor, nem ser soberbo com os outros, mas para que você seja respeitado como o filho do rei e a filha do rei que você é, aonde quer. Faça jus o título que o apóstolo Paulo disse que você seria. Embaixador de Cristo é autoridade muito grande. É representante do reino do céu aqui na terra. Jesus nunca foi fraco. Jesus é forte. Glória a Deus. As nossas almas trabalhadas com insegurança são altamente sensíveis a críticas, até mesmo a elogio dos outros. Não acredita que o elogio seja verdadeiro. Acha que está falando aquilo só para agradar. Não é verdade? Para quem já viveu e para quem já passou isso, porque milhares de pessoas vivem e passam por isso.
nos nossos corações jovens como aço derretido, que quando esfria, fica fundida, cauterizada na nossa natureza. Porque os jovens, eles têm uma fragilidade maior, uma percepção de vida totalmente diferente daqueles que já criaram a maturidade. Quantos adultos de hoje creem que são mentalmente lentos, simplesmente porque quando crianças absorveram em seu autoconceito repreensões negativas e impensadas de professores e pais? Eu não estou falando de uma criação normal, não. De uma observação natural para o bem de cada um. De uma cobrança formal que é natural dos pais fazerem. Eu estou falando da natureza de alguns pais excessiva que cobra do filho que é melhor. Tem que ser o maior da classe, tem que tirar a nota maior. Estão estragando, é por isso que nós estamos cheios. O mundo está cheio de pessoas doentes. Porque as pessoas não se preocupam em serem formadas no seu caráter de forma correta para ensinar aqueles que elas vão colocar no mundo de forma correta. E pagam preços pela sua ignorância nas suas educações. E fica culpando Deus. É prova. É Deus que quer assim, não. É você que não soube educar e não teve a determinação na hora certa. Porque mesmo que seja Deus, se você tivesse orado no momento certo, Deus, eu não posso nem dizer isso porque eu estou sendo filmado agora, mas eu vou contar, depois a gente corta se for preciso. Em determinado momento, o Daniel estava me dando muito trabalho, que é uma pessoa fragilizada e o inimigo tira proveito. Diga para o seu irmão, seja forte. Eu profetizo que o Daniel vai ser forte, já está começando a ser forte e vai continuar a ser forte em nome de Jesus. Glória a Deus. E ele estava no banheiro falando assim, não sei o que, meu filho está endemoniado, né? Eu estou endemoniado. Me dê isso, me dê aquilo. Eu peguei a escova, ele sai, demônio dele agora, não me pá, taquei a escova aqui na. Bem aqui. Menino, cadê o demônio? Cadê o demônio, criado? Ai, mano, não estou me endemoniado, não. Pô, não brinque. Porque eu detesto o demônio. Quer apanhar de novo? Fala que está endemoniado, que eu parto para cima. Ou eu pensava que a senhora ia orar, aí me dá o dinheiro que eu estou precisando. Estes conceitos e limitações estão estruturados em nós a partir da nossa infância, construídos em nossos padrões de pensamento, através sim de palavras, ideias e afins, tudo aquilo que contribui para o nosso caráter, para a nossa vida, para a nossa forma de ver as coisas hoje. Pelo amor de Deus, não traga isso da sua infância. Se liberte desses conceitos, esteja livre para fazer a vontade do Espírito de Deus na tua vida. E muitas vezes nós defendemos e protegemos, sim, as nossas ideias são as mais corretas. E na realidade são pessoas cauterizadas, as pedras que não permitem que a semente do Espírito de Deus, que é a palavra, se enraize na vida delas e que trabalhe da forma que é para trabalhar. São pessoas que justificam as suas opiniões e se acham melhores do que os outros. São pessoas que estão com a mente cauterizada e não permite que a palavra alcance a sua mente, o seu coração e a sua alma, que é a mesma coisa, coração e alma, para que seja trabalhado pelo poder desta palavra. Diga para o seu irmão, dê abertura à palavra de Deus. Não viva ela de forma enganada ou conceitos pessoais que você criou sobre ela para viver da forma que você quer e fazer os outros engolir as suas verdades que não são verdades. Não sei nem por que eu estou falando assim. Mas o Espírito Santo sabe. No entanto, defendemos e protegemos a nossa ideia, justificando nossas opiniões como fossem nascidas da nossa própria privacidade, do nosso próprio eu. E muitas vezes não é. Foram formadas de forma errada. Diga aí, perfeito só Jesus. Humilde só Jesus. Bom
Só Jesus. Ele é perfeito. Eu sou cheia de falha. Ainda tenho muito que aprender. Não sei o que é que você pensa de você, mas eu dou abertura ao Espírito Santo para trabalhar na minha vida. Aqui, Espírito Santo, faça o que quiser, porque tu sabe melhor do que eu o que é que eu preciso. Me conscientiza para que eu te ajude, porque eu não quero te dar tanto trabalho assim, Senhor. Eu quero viver melhor. Eu cheguei numa idade que não dá mais tempo mais para errar, para ter vaidade, que o meu ego seja pregado na cruz de Cristo e que eu dê essa liberdade a Ele para fazer a obra e que eu possa alcançar mais vidas para Jesus através da humildade de Cristo em mim, de Cristo em mim, porque eu não sou humilde. Aleluia. Outro exemplo, diz que a astrologia. Multidões de cristãos aí estão subconscientemente presos a características e fraquezas do seu signo zodíaco. Na busca de uma identidade, esta mistura de fatos enganosos e ilusões que foram absorvidos por suas almas, de onde continua ainda a se levantar, mesmo hoje, em oposição direta à obra de Deus na verdadeira transformação da nossa vida. Como cristãos, a única verdade apropriada para a eternidade é a verdade de Cristo. Diga aí, é verdade de Cristo. Verdade. Se não percebermos isso, seremos somente o quê? Como os nossos mestres, dando continuidade às opiniões, os conceitos dos nossos pais. E mais que provavelmente fizeram o melhor que podiam, logicamente, porque Ele quer o melhor para os filhos. Mas não quer dizer que são os donos da razão. Porém, o nosso objetivo não é simplesmente fazer a obra dos nossos pais. Olhe para o seu irmão e diga, faça a obra de Jesus. Deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. Embora Jesus use pessoas para nos ensinar, não devemos também nos tornarmos seguidores de meros homens. Porque homens falham. Homens falham. Quando você vê uma pessoa sendo muito usada pelo Espírito de Deus, ore por ela. Porque o inimigo vai perseguir para que a vaidade habite nela e ela saia do propósito que Deus quer. Porque quer conhecer o homem, dê poder este homem. Quando estes homens, na verdade, não estão em conformidade com Cristo. Tem muita gente aí que vai para a igreja para olhar para o pastor, que segue o homem. O nosso alvo deve ser a conformidade com Jesus Cristo, é com a palavra de Deus. Essa é a única maneira, é a única forma que nós devemos buscar, dirigir a nossa vida de forma correta, é vivendo os ensinamentos da palavra de Deus. Nesta peregrinação da nossa alma para se encontrar, diga para o seu irmão, se encontrar, se encontre. Só o Espírito de Deus tem o poder de fazer com que você se encontre com aquele que Deus quer que você seja. Devemos entregar o que éramos a Deus, pois se não perdermos nossa vida para Jesus, não poderemos achar. Só vamos achar se nós entregarmos totalmente e confiarmos no Senhor Jesus. A promessa de Deus para encerrar é essa: se alguém está em Cristo, é nova criação. Quem é nova criatura? Glória a Deus. As coisas antigas já passaram, eis que as coisas novas surgiram. Tudo, até a sua inteligência, até a sua aparência. Eu vou dizer uma coisa aqui, eu vou puxar a brasa santa, vou puxar a brasa para a sardinha santa do pastor Humberto, que deixou isso como um chavão ou como um legado. Quem se congrega aqui fica mais nova e mais bonita. Vocês lembram disso? Quem se congrega aqui não envelhece de jeito nenhum. Chega nos 80 com cara de 40. Estou profetizando, Aleluia. Tudo, até a sua inteligência e as aparências estão sujeitas à mudança para melhor. Antigos fracassos, preconceitos e atitudes estão destinados a saírem. Diga, saírem. Diga, vai embora. Vai embora. Agora, fé e esperança devem crescer diariamente em você. A confiança que você precisa ter em Deus. Sabe por quê?
porque somente Deus é fiel. Não esqueça. Infeliz do homem que confia no homem. Não é no outro homem. Infeliz do homem que confia no homem, inclusive até em você mesmo. Porque o seu coração pode ser enganoso e pode enganar você. Mas bendito é o homem e a mulher que confia somente no Senhor. Porque o Espírito de Deus vai dirigir o teu espírito para que você trilhe o caminho certo da sua vida. Amém? Receba essa palavra. Seja abençoado assim como eu também. Vamos levar a Deus. Deus abençoe.